Olá, mais uma vez para você que está nos assistindo aqui no canal umdia.com, começando mais um programa Encontro do Dia. Aê! E hoje aqui com um convidado, meu amigo, que tem uma história de vida fantástica, emocionante. Eliel Borges. Ele é autor, tá, do livro Você é o que você crê. Tem um canal também no YouTube chamado Ouvindo a Voz de Deus. Ainda tem aquele programa Chutando um Caminhão de Betoneiro. Depois você vai me falar um pouquinho sobre isso aí, o que significa. Tá? Enfim, a gente tem bastante coisa para conversar aí. O seu café também, né? Você tem o café, como é que é o nome? Café Gourmet Eliel. Gourmet Eliel. Isso. Sugestivo, né? Sugestivo. É isso aí, seja bem-vindo, Eliel. A gente está aqui à sua disposição. Suas considerações iniciais, por favor. Olá, Ricardo. Olá a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui com vocês no umdia.com. Meu forte abraço aqui para o Edson também. E eu tenho só que agradecer a todos que estão aqui nos assistindo. E aquilo que eu tenho de experiência de vida, eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. E acredito que pode agregar aí no dia a dia um pouquinho para cada um, para que possa crescer. Com certeza. Mostra o seu livro aí, tá? Um pouquinho aí, a capa. Já li, o livro é fantástico, tá? Tem muito para nos ensinar, de verdade. Estou falando aqui, sendo muito sincero, não sou de puxar sardinha para lado nenhum, mas esse livro agrega muito. E já que a gente já está falando dele mesmo, eu queria que você vamos começar por ele aqui. Eu queria que você falasse, tá? Contasse um pouquinho da história que te inspirou a escrever o livro, né? E o seu trabalho, né? Depois da história, do livro, tal, toda a sua história de superação, né? O que você faz ajudando outras pessoas também, que é um trabalho muito legal. Por favor. Então, Ricardo, esse livro aqui foi uma promessa que Deus tinha feito para mim há muitos anos atrás. E eu sempre ficava perguntando, Deus, mas eu escrevi um livro como? E só passando um spoiler aqui para quem vai estar nos assistindo, eu estava em um culto da família, na Igreja Batista do Caminho, hoje igreja com propósito ali do pastor Hugo, na cidade de Americana. E, de repente, numa ministração do pastor, estava em um período muito difícil, a qual a minha saudosa esposa Miriam estava fazendo um tratamento de câncer de mama naquela época. E, de repente, eu ouvi uma voz, você é o que você crê. Eu ouvi aquela voz ali durante a ministração, guardei aquela palavra no coração e fiquei quieto. E fiquei pensando, poxa, eu acredito que eu sou aquilo que eu acredito ser. E passado-se mais um tempo, um certo dia eu estava ajudando ela nos afazeres de casa ali, lavando louça, e novamente eu ouvi a mesma voz, escreva um livro. E ali eu comecei a me perguntar, poxa, mas escrever um livro, como? Não tinha base nenhuma de como que iniciar, porque falei, poxa, o livro ele tem um começo, meio e fim, mas vou começar como? E naquela época eu estava fazendo também um seminário ali junto com os irmãos ali da igreja, e eu comecei a conversar com alguns amigos pedindo alguns testemunhos para que pudesse agregar mais conhecimento para trazer para o livro. E para quem está nos assistindo, foram cerca de 10 anos escrevendo. 10 anos? 10 anos. 10 anos. Então, assim, às vezes você que vai estar nos assistindo, você também tem um sonho, tem a vontade de escrever um livro. E eu falo para você, não desista. Porque Deus, ele sempre, eu acredito que ele nos leva no propósito daquilo que ele tem direcionado. Sim, verdade. E nessa ocasião eu peguei e fiquei pensando e comecei a escrever. E a maioria da escrita eu fazia durante a madrugada. Porque naquela época, devido ao trabalho, cuidava da Miriam, levava para sessões de quimioterapia e ia para a faculdade. E quando eu voltava da faculdade,
né? Depois de um tempo que já tinha cessado ali o seminário, Certo. era o tempo que eu tinha disponível para escrever. E o que eu fazia? Eu ia para frente do computador, orava, e tudo aquilo que vinha na mente eu começava a escrever. Quando pensava que não, eu já tinha escrito a primeira página, a segunda, a terceira, a quarta, e assim foi indo várias páginas. E aquele livro ficou ali guardado. Só que sabe o que é interessante? Eu estava vindo para cá e eu estava até pensando nisso. Nessa trajetória, teve algumas pessoas que falaram que ia me ajudar. Só que essas pessoas ficaram só na palavra, ficaram só ali pelo caminho. Mas mesmo assim, eu acreditei naquele que falou que era para mim escrever. E eu não desisti. E foram se passado o tempo e eu falando, Deus, e agora? Como que eu vou fazer para lançar esse livro? Eu não sei se tem algum custo, se não tem. E continuei ali com o livro na gaveta, guardado. Passado-se mais um tempo, teve a perda da Miriam. E eu pensava comigo que eu ia lançar o livro quando ela estivesse viva. Mas não foi assim que Deus permitiu. Passado-se um período, depois da partida dela, eu precisei fazer sessões de terapia. E eu comecei a pensar, falei, Deus, mas eu vou fazer essa terapia com quem? E me veio à memória um pastor também da cidade americana, que além de ser pastor, ele era terapeuta. Eu falei, eu vou falar com ele, que é o Luciano de Toledo. Sim. Conversando com o Luciano, ele viu um texto meu de uma escrita, numa certa sessão que nós tínhamos, e ele falou para mim assim, Eliel, você escreve muito bem. Eu vou te indicar essa pessoa aqui, ó, conversa com ele, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar para você lançar o seu livro, que é o editor da Página Nova, o Sandro Bier. O Sandro Bier, ele me ajudou muito mesmo, ele tem uma experiência muito ampla nessa parte de edição. E foi graças a eles que a gente foi trabalhando, e nesse trabalho que a gente fez, o livro foi ganhando forma, e quando eu penso que não, veio o lançamento do livro. Entendi. E a história, o cerne mesmo do livro aí é a história da sua esposa, né? Saudosa esposa, né? Isso. Então, assim, o que a gente pode tirar já de lição aí, claro, pelo amor de Deus, entenda o que eu estou falando, né? Não admirando a dor, nem nada, mas Deus já tinha esse propósito, né? Lá atrás, no começo, você vai iniciar, mas o cerne, o ponto-chave do seu livro não vai ser o que você tem na mente hoje. No final, você vai ter outra história aí para você se desenrolar tal, e essa história vai ser inspiradora no seu livro tal, e vai inspirar muitas pessoas. E antes disso aí também tem algumas histórias da sua infância, né, no livro também, né? Que você falasse um pouquinho aí. Exatamente. Dessa parte. Porque, assim, durante a escrita, tudo que foi me trazendo à memória, eu fui escrevendo. Em certa ocasião, eu ainda tinha aproximadamente ali meus 10 anos, na quarta série, e teve algo que aconteceu comigo que me marcou muito. Porque eu sempre procurei ser uma pessoa dedicada, sempre procurei estudar, e um certo dia de prova de matemática, eu demorei para fazer a prova. E os alunos na sala começaram a fazer bagunça, porque já tinham terminado, e a professora ficou brava. No que a professora ficou brava, eu ainda estava fazendo a minha prova, ela chegou para mim e falou, menino, faz isso direito. E eu tinha bastante cabelo, hoje eu tô careca. Mas tinha bastante cabelo ali, cabelo bem cacheado. Eu lembro que ela pegou meu cabelo assim e puxou. Doeu tanto. E eu comecei a chorar. E eu me recordo que uma colega de classe, ela pegou e falou assim, professora, tadinho dele, professora, ele tá chorando. E a professora falou assim, deixa ele chorar. O único que tem direito de chorar aqui dentro dessa sala sou eu, e eu não choro. Ali eu peguei a prova do jeito que estava, entreguei para ela, fui embora para casa triste, e só quando chegou em casa que eu contei pro meu pai. Meu pai ligou na escola, no dia seguinte marcamos uma reunião, e meu pai já me orientou em casa. Falou assim, olha, chega lá, se deixa que eu converso, não fala nada. Do jeito que eu sentei na hora da reunião, baixei a cabeça e fiquei quieto. E a professora falando pro meu pai, olha, eu não sei o que aconteceu, eu peço perdão, mas ele sempre foi um bom aluno, um aluno exemplar, do jeito que ele tá aí, ele é na sala de aula, quieto.
E ali ficou por isso mesmo e se encerrou. E a geração de hoje, o que eu tenho percebido? Que tem muita gente que, se fosse para aguentar o que eu já aguentei lá atrás, não tem força. Isso é verdade. E esses dias atrás eu ouvi algo, talvez vocês que estão nos assistindo, talvez não tenham ouvido ainda, e alguns pode ser que já tenham ouvido. Certo dia, passei por uma situação no trabalho, e um supervisor meu pegou e falou para mim assim: Eliel, mares calmos não fazem bons marinheiros. E eu tomei posse daquela palavra e guardei comigo. Então, na nossa trajetória de vida, em algum momento nós vamos encontrar alguém que vai falar alguma palavra para a gente que vai servir de incentivo, uma motivação para algo lá na frente. E hoje a nossa vida é cheia de dificuldade. O momento que nós estamos passando é muito difícil. Só que, infelizmente, nós temos o quê? Poucas pessoas que têm bagagem e poucas pessoas que têm oportunidade de compartilhar a sua bagagem para que motivem outras pessoas a seguir em frente. Sim. Então, eu sempre falei para Deus: Deus, onde o Senhor me guiar, no momento certo, eu sei que o Senhor vai me usar, e tudo aquilo que aconteceu comigo, eu quero que sirva de inspiração para alguém. A coisa mais difícil que tem é você ser inspiração para alguém no momento da sua dor. Isso é verdade. Porque você ser inspiração no momento que está tudo bem, na hora que está tudo correr bem em todas as áreas, é fácil. Só que quando as coisas não vão bem. E nesse período que eu estava ali com a Miriam, a gente sempre estava sorrindo. E voltando na parte da infância, não só é esse o momento. Porque toda criança na sua infância tem um sonho. Toda criança sonha com algo. E tem muitas crianças hoje que têm poucas referências para que elas se sintam motivadas para alcançar os seus ideais e buscarem os seus sonhos. Quando eu era criança, meu maior sonho era ser jogador de futebol profissional. Dentro de uma família vinda do berço evangélico, naquela época os irmãos me viam na rua, não dava nem paz do Senhor porque me via de short. Olha como que eram as coisas antigamente. Aí tem gente que pode ver e ficar escandalizado. Mas quando eu era criança era assim. Porque a igreja não tinha essa visão. Hoje ela tem a visão. Isso é verdade. Que é uma profissão que você pode seguir. E que lá tem pessoas que também precisam de Cristo. Sim. E olhando nessa trajetória, meus pais, eles falavam assim: não, a gente vai para a igreja e você não vai jogar futebol. E eu falava: Deus, mas é meu sonho, e agora? Deus, o Senhor sempre realizou sonhos, e o meu não vai ser realizado? E algo que eu sempre mantive aceso no meu coração foi a fé. Certo dia, vai os meus primos para um culto na de Belém, e estava tendo pergunta para pastores. E eu, com muita fé, eu peguei e falei assim: Deus, o Senhor sabe que o meu sonho é ser jogador de futebol profissional. Vou fazer uma pergunta para o pastor, só que eu quero que seja o pastor José Wellington que responda, eu não quero outro. Eu tô da Belém, né? Isso, eu tô até citando o nome dele aqui porque foi o que aconteceu. E eu escrevi ali no papel, e eu falei assim: pastor, meus amigos dizem que eu jogo bem, e o meu sonho é ser um jogador de futebol profissional. A Bíblia não fala nada que eu não possa exercer essa profissão. Ponto. Entreguei para um obreiro, o obreiro foi lá, entregou o papel para quem? Para ele, na mão dele. Só que eu já tinha orado e eu tinha falado: Deus, eu quero que o pastor José Wellington responda essa pergunta. Não pode ser outro, senão se eu chegar em casa, se ele falar que pode, eu falar para os meus pais que o pastor falou que eu posso jogar futebol, que eu posso ter essa profissão, meus pais não vão aceitar, porque foi outro pastor que falou, não foi ele. Aí ele pegou o papel e deu para um pastor do lado. O pastor pegou o papel, deu a pergunta e só fez assim com a cabeça. E devolveu o papel para ele. Ali eu entendi que ele tinha passado a pergunta para o pastor responder, e a pergunta voltou para ele. Que o pastor negou a se responder ali, né? E senão não foi uma negativa do que você estava perguntando, mas sim ele não queria responder. Exatamente, porque naquela época, você falar que crente estava jogando futebol, muitos ficavam escandalizados.
E Deus ouviu ali minha oração e aconteceu que foi ele que respondeu. Que legal. E ele pegou e falou assim, irmão, chegou uma pergunta aqui para mim agora, e eu falei pro pastor ele responder, ele não quis e devolveu a pergunta para mim, então eu vou responder. E a pergunta é assim, e leu a minha pergunta. Quando ele terminou de ler a minha pergunta, ele falou assim, irmão, é verdade. A Bíblia, ela não fala nada que você não possa exercer essa profissão. Só que eu acho que Deus tem algo melhor pro irmão. Amém. E nessa daí, o meu primo e minha prima viram a pergunta e falaram, Eliel, foi você? Eu falei, não. Fiquei ali acanhado, com medo de falar que era eu. E pelo pastor falar que eu poderia seguir em frente, aquilo me motivou. E quando eu cheguei em casa, eu falei pro meu pai e pra minha mãe, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso lá na igreja, teve perguntas, eu fiz a pergunta, e o pastor falou que eu posso jogar futebol, posso seguir carreira como profissional. Aí meu pai falou, não acredito que o pastor falou isso, eu não acredito nisso não, você tá mentindo, menino, eu vou te pegar de cinta. Eu falei, pai, se o senhor não acredita, então eu vou chamar meus primos lá, que eles moravam do lado, né? E só pergunta pra eles, eu fui lá, tive que chamar os dois pra ser testemunha. Aí eu falei, viu, lá na igreja, não aconteceu das perguntas, o pastor não falou, respondendo a pergunta que eu podia jogar futebol. Na hora que eu falei isso, a minha prima olhou e deu risada e falou, foi você, né? Aí eu falei, fui eu. Aí eles pegaram e falaram, é verdade, tio. O pastor falou que ele pode seguir essa carreira. A partir daquele momento, o meu pai deixou eu jogar futebol. Só que para mim poder jogar futebol, eu precisei fazer o quê? Entrar numa escolinha. Antes de eu entrar nessa escolinha, não tinha nenhuma perspectiva que eu poderia chegar em algum lugar. E ali eu continuei orando. Por quê? Depois que meu pai tinha deixado, eu falei, e agora? E para mim ser um jogador de futebol, eu preciso fazer o quê? Vou fazer o quê? E ali o meu irmão, um certo dia, chegou para mim com um recorte de uma escolinha, que era a escolinha do Corinthians na época. Hoje eu vi, parece que mudou o nome, parece a Chute Inicial. E aconteceu algo que eu não sabia. Meu pai torcia pro Corinthians, só ficava quietinho, não falava nada. E como eu falei que eu ia na escolinha do Corinthians, aí meu pai pegou e falou, tá, você vai na escolinha do Corinthians, então lá eu deixo você jogar bola. Aí a conversa começou a mudar, né? E eu continuei seguindo. Só que nessa trajetória, todos que estavam ali falavam, isso é muito difícil, você não vai conseguir. Então toda palavra que eu recebi era contrária, que eu não iria conseguir. Só que dentro de mim eu sempre tinha fé, que eu ia conseguir, que Deus ia me ajudar. Até que certo dia, eu tive uma oportunidade de sair da escolinha do Corinthians, fui num time de Várzea, onde eu conheci um amigo que hoje ele é pastor, o pastor Júlio César, está na cidade de Araraquara, se ele estiver nos vendo, um forte abraço. Abraço, pastor. E o que ocorreu? Ele conversou com o técnico do time e falou assim, poxa, de todos os meninos que tem aqui, o único que eu vejo aqui que tem condições de ser profissional é Eliel. Porque ele tem garra, e ele mora lá no Parque Boa Esperança, ele vem 10 quilômetros para cá para jogar, depois ele volta para casa dele de a pé, para poder ajudar os pais em casa, e é o que tem mais condições. Vamos lá conversar com o pai dele? E foi em casa conversar com meu pai junto com o técnico. Daquele momento, ligaram para um presidente de um clube em Mato Grosso do Sul, e ele foi bem claro para mim, ele falou assim, se você quiser vir para cá para jogar bola, você pode vir. Só que eu vou ser sincero para você. A nossa mistura aqui é ovo e não é todo dia que tem café da manhã. Só que não era o que eu queria. Não era o sonho que eu queria de ser jogador de futebol profissional. Tem que pagar o preço. Aí eu falei, poxa, mas se eu vou para lá nessa situação, eu tenho certeza que tem mais gente lá que tá no mesmo modo. E quando eu cheguei lá, ele foi me buscar na rodoviária e realmente... todos os meninos que estavam ali, na mesma situação. Eu lembro que naquela época tinha pessoa que era do Paraná, tinha pessoa que era do Mato Grosso, tinha pessoas de São Paulo, tinha de Goiás. E nós nos reunimos ali na República. Eu nunca tinha saído de perto dos meus pais. E do jeito que o presidente falou que era, aconteceu. Não era todo dia que tinha café da manhã. E a nossa mistura era ovo. No almoço, e na janta.
E sabe o que eu me lembrei agora? Que quando você ia comer, conforme você vai treinando, dá fome, não dá? Ah, lógico. Aí eu Você tá gastando pegava, energia, né? montava aquele prato de comida e não podia repetir. Era uma vez só. Meu Deus. Então ali eu fui pegando, passando aquela situação, fui aguentando e emagreci muito. Uhum. Tanto que quando eu voltei para casa, estava irreconhecível e já sou moreno já, mas por treinar no sol, fiquei com a pele bem escura. As pessoas olhavam para mim e não acreditavam. Só que em toda essa situação, quando eu consegui, que eu cheguei em São Paulo de volta, com a minha carteira de profissional na mão, muitos começaram a olhar para mim e falar: como você conseguiu? Não acredito, como você conseguiu? Porque até hoje a coisa mais difícil que tem é você chegar em um clube profissional e sair de lá com a sua carteira de jogador profissional na mão. Então, primeiramente eu falo que Deus e muita fé. Sim. E aí, dali, você jogou em algum clube? Sim, depois dali eu tive passagem por outros clubes, até que aconteceu uma situação que tem até um amigo que trabalha como cameraman em rede de televisão, e ele estava conversando com um empresário, com algumas pessoas, para mim jogar em Israel. Só que nessa oportunidade, o que aconteceu? Eu tinha casado já, e eu fui para Mato Grosso do Sul por conhecer lá o presidente, ter feito um bom relacionamento com eles, expliquei que tinha oportunidade de ir para Israel jogar futebol. E ele falou: olha, as portas do clube aqui estão abertas, você pode vir. E quando eu fui para lá, aconteceu algo que nunca tinha acontecido. E todas as vezes que eu fui para Mato Grosso do Sul, o ônibus quebrou. Quando o ônibus quebrou, eu vi que algo estava diferente. E eu falei: meu Deus, será que está acontecendo? Fomos para Mato Grosso do Sul, cheguei lá depois que veio um outro ônibus e comecei a me treinar, me preparar. Só que em certa ocasião, em um jogo que teve lá que ele me colocou para me pegar ritmo, como eu estava um tempo parado, eu levei uma tesoura. E quando eu levei essa tesoura, eu precisei operar o joelho, porque deu lesão no menisco e no ligamento cruzado anterior. Decorrente essa lesão, pós-cirurgia, com 15 dias, deu embolia pulmonar. Meu Deus. Ali eu fiquei entre a vida e a morte. E nesse período começou a passar um filme na minha cabeça, que foi o que eu falei já aqui lá atrás, que o pastor falou: ó, você quer seguir essa carreira, você pode seguir, mas eu acho que Deus tem algo melhor para você. Melhor. E eu não entendia que esse melhor que Deus tinha para mim era me usar como uma voz profética para passar as minhas experiências com pessoas para que venham aumentar a fé delas. Sim. Porque hoje são pouquíssimas pessoas que você vê alguma história que aumente a fé da pessoa. Inclusive, todos os dias a gente vê um bombardeio de mensagens a qual as pessoas só ficam ouvindo música, dando risada com coisa que acha engraçado. E às vezes você olha e tem umas coisas assim que fala: poxa, mas daí nada a ver. Você vê algumas músicas hoje, tá? Não criticando a quem é musicista, a quem faz música, a quem compõe, mas você olha assim, algumas músicas parece que não tem sentido, mas a pessoa fala: poxa, achei engraçado. É verdade. E começa a tocar. É verdade. Eu, há alguns dias aí, entrevistei a Giza Lima, não sei se você já ouviu falar, ela é cantora já de anos, né? E a gente fala muito sobre isso, é minha amiga também, há anos a gente fala muito sobre isso, né? Que hoje o pessoal leva a música só como algo para diversão, para, né? E não é bem assim. Então acabou-se aquela profundidade poética na música, né? E música é muito sério, porque ela cria caráteres, ela é terapêutica. Então, mas você tem razão, eu entendo o que você está falando perfeitamente. Entendo isso aí. Exato. E assim, Ricardo, esse momento que você falou agora, algo que eu conto um pouco no segundo livro que eu estou escrevendo, eu falo um pouco sobre música. Isso eu já não sabia. Porque assim, ó, algo que me ajudou muito depois da perca da Miriam foi ouvir músicas. O que eu fazia? Eu coloquei um som no carro, um pouquinho melhor, né, com a caixa selada,
E nos trajetos das viagens que eu fazia nas rodovias, eu ia na faixa do meio, ligava o som alto e deixava a música tocando. Sim. E uma vez ou outra eu acabava fazendo algum rios. E quem me via naquele momento falava assim, poxa, lá, o Eliel tá bem. Só que aqui dentro eu ainda estava passando por um processo. Uhum. E algo que é importante que as pessoas saibam, você que já perdeu alguém, a média do que os terapeutas falam que você precisa para se recuperar da perca vai de 1 a 3 anos no mínimo. Tempo, hein? É tempo. O ideal, dependendo da situação do que você for passar, o ideal é você esperar 3 anos. Uhum. Que foi o que aconteceu comigo quando eu conheci a esposa atual que eu estou agora, que é a Aida. Uhum. Eu esperei passar todo esse processo, vivi praticamente aí 3 anos de luto, para depois conhecer a Aida, e quando eu conheci, a gente veio se casar. Mas tudo isso com quê? Com base no propósito. Sim. Inclusive, algo que tem acontecido muito nos últimos dias, que eu falo assim, até falo para as pessoas meio sem jeito, né? Todo mundo que me olha fala assim, ô pastor, eu falo, gente, eu não sou pastor. Ainda, você não sabe? Dizem que eu tenho chamado, né? Então, assim, eu fico só na direção, procuro fazer os trabalhos que são vocacionados ali para estar fazendo, e aquilo que Deus tem, eu tenho certeza que num tempo oportuno vai acontecendo. Vai, acontece. O plano de Deus, nós somos cristãos aqui, a gente sabe, né? A Bíblia fala que eles não se frustram, né? Mas e, voltando à história do futebol e tal, aí você machucou a perna. Isso. Depois que eu machuquei, fiquei 30 dias internado, Tá. né? Sendo um período ali que eu fiquei na UTI. Uhum. Depois eu fui para enfermaria. E depois dessa recuperação, eu peguei e passei por mais um processo. Tá. Qual processo que foi esse? O desemprego. Meu Deus. Porque quando eu tava ali me recuperando, os médicos falavam para mim que eu não podia ter queda, Uhum. por causa da medicação que eu tava tomando, poderia ter algum tipo de hemorragia. E ali eu comecei a me perguntar, eu falei, Deus, e agora? Ninguém quer dar um emprego para mim. E com esse problema de saúde que eu tive, quem é que vai querer me dar um emprego? Aí nisso, uma certa ocasião, um primo da minha cunhada mandou mensagem para ela, na época era Orkut ainda, faz muito tempo. Caramba. E ele mandou uma mensagem para ela e falou assim, olha, eu tô precisando de alguém para trabalhar em São Paulo. Você não tem alguém para me indicar? E ela falou para mim assim, ela me chamou depois para conversar comigo e falou, olha, eu tenho meu irmão que tá desempregado e meu irmão tem filhos. Só que Deus tocou no meu coração que é para você ir nessa vaga. Eu não sei porquê, mas é você que tem que ir. E me indicou para ele. E nisso que me indicou para ele, a gente fez o contato, fui para Americana e fiz um treinamento e voltei para São Paulo para trabalhar aqui. Nisso que eu estava trabalhando aqui, eu acredito muito nisso, né, que ainda tem gente que é usada por Deus. Uma irmã falou assim, Eliel, Deus mandou te falar que ele vai tirar você do meio da sua parentela e você vai embora de São Paulo, só vai deixar saudade. Não demorou uma semana. Essa pessoa que eu estava trabalhando fez a proposta para a gente ir embora para Americana. Caramba. Quando a gente chegou lá em Americana, para tudo isso Deus já tinha um propósito. Foi quando foi descoberto o câncer na Miriam. Porque ela tinha passado com alguns médicos aqui em São Paulo e os médicos falaram, fica tranquila, não é nada. Você estava quanto tempo casado nessa época? Olha, nessa época a gente já estava casado mais ou menos aí. Eu sou muito ruim de data, mas eu acredito que já tinha uns 2 anos já. 2 anos. Uns 2 anos. É recente ainda. Isso, tinha uns 2 anos. E fomos lá para Americana. E lá que foi descoberto. E ali Deus foi usando pessoas que nos ajudaram. Eu lembro que teve um dia ali na igreja que o meu discipulador ele reuniu os discípulos que tinha, que era uma igreja em células. E ele perguntou para mim se podia falar pro pessoal, né, da situação que a gente estava passando. E eu falei para ele que podia. Ele nos chamou na casa dele, fez um culto ali de célula. E eu lembro até hoje, a passagem que ele falou foi sobre Davi e Golias. E ele falou, gente, eu chamei vocês aqui em casa hoje
Mas eu tenho uma notícia importante para falar para vocês. O Eliel vai precisar muito da nossa ajuda, vai precisar de muita oração, porque essa palavra aqui que eu trouxe para vocês hoje, ele está enfrentando um Golias, que foi quando foi descoberto o câncer. Uhum. E eu me recordo que ali os irmãos reuniram ali, colocaram no meio, ajoelhei, eles começaram a orar por mim. E eu senti que um peso que estava enorme nas minhas costas saiu depois daquela oração. E até hoje, ninguém sabe disso. Vai saber se estiver assistindo aqui agora. Bom assistir. E eu senti um peso enorme saindo. A partir daquele dia eu comecei a orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. E foi o que me ajudou muito para atravessar tudo isso que a gente passou naquela ocasião. Bom. Legal. E aí? Então, e depois disso, Ricardo, o que eu posso falar para você? Que Deus começou a usar pessoas e coisas sobrenaturais foram acontecendo. E tudo isso foi acontecendo porque quando a gente estava congregando ali na igreja, algo até que eu conto, já passando um spoiler para vocês, que está no segundo livro, com o tema Você Não Sabe o que Quer Calçar os Meus Sapatos. Certo dia ali na igreja, o pastor chama as pessoas para frente para orar. E naquela oração, eu me recordo que eu olhava de um lado para o outro e falava, Deus, tá difícil, tô sorrindo, a gente tá passando essa luta, a Miriam tá fazendo quimioterapia, mas eu tô sem força, me ajuda. E eu orava e chorava alto mesmo, até de soluçar. E eu falava assim, Deus, as promessas que o Senhor tem na minha vida de pregar a Tua palavra, eu faço. A Tua vontade de pregar a Tua palavra onde eu for. Só que eu só faço isso enquanto a Miriam estiver do meu lado. O dia que o Senhor recolher a Miriam, eu não faço mais a Tua vontade e não prego mais a Tua palavra. Olha a cabeça que eu tava. Nossa. E ali eu chorei muito. Muito mesmo. E o pastor, que é o pastor que fez o prefácio aqui desse livro aqui, do Você é Você aqui, que é o pastor Beto, ele estava do meu lado. E ele me abraçou bem forte e começou a orar junto comigo e falava assim, Deus, eu não sei o que esse homem tanto grita e chora, mas atende a oração desse homem. E ele orando, e teve um momento que eu não conseguia pensar nada, só chorava. E aquele momento que ele começou a orar ali, falando para Deus me ouvir e atender a minha oração, foi algo que me trouxe conforto. E depois daquele dia, todos os dias, onde tinha vigília, evangelismo, a igreja saía para fora para fazer evangelismo, tinha algum trabalho, eu estava junto. Por quê? Deus, eu faço a tua vontade, mas enquanto a Miriam estiver do meu lado. E algo que eu aprendi ali naquele tempo. O primeiro mandamento, com promessa, honra o teu pai e a tua mãe. E ali eu guardei aquilo, eu falei, Miriam, vamos fazer uma coisa? A Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, então vamos fazer assim. Todo aniversário que tiver de seu pai e da sua mãe, nós vamos para São Paulo. Dia dos pais, dia das mães, nós vamos para São Paulo. E nesse período, vamos ver mais algum tempo que a gente tenha, vamos para São Paulo e você faz por onde honrar o teu pai e a tua mãe. Porque eu creio que esse mandamento aqui, que é o primeiro mandamento com promessa, vai acontecer na sua vida. E para quem está nos assistindo, a expectativa que os médicos deram de vida para Miriam foram de 3 anos. Entendeu? E falar assim, estourando 3 anos e meio. E ela praticamente ali dobrou esse período. E a gente fez o quê? Focado na palavra. Então, a gente viveu. Então, uma coisa que é diferente é você ouvir o testemunho de alguém. E mais diferente ainda é você viver. Porque quando você vive, você tem autonomia para falar aquilo que você viveu. Não que quando você ouve o testemunho de alguém, que aquilo não tem um peso. Tem.
Mas quando você passa a transmitir um testemunho seu e as pessoas ouvem um testemunho que é seu, o peso é muito maior. Uhum. E assim, algo extraordinário Deus tem feito todos os dias da minha vida. Porque chegou um momento da minha vida que até mesmo antes de lançar o livro, eu falava, Deus, me leva de volta para casa. Uhum. Aquela fé que eu tinha depois da partida da Miriam diminuiu. Diminuiu muito mesmo. Aí você fala assim, poxa, mas como pode alguém que tem tanta fé diminuir? Todos nós somos seres humanos. E muitas vezes as pessoas olham pra gente como super-herói. Não olha pra nós com um lado humano. Todo pastor, antes de ser pastor, ele também era um ser humano. E quantos pastores a gente vê hoje entrando em depressão? Hoje nós estamos vivendo um período que, dependendo daquilo que você falar, alguém pode olhar, até mesmo a gente aqui hoje, pode pegar uma palavra nossa e falar assim, poxa, eu me senti ofendido com aquela palavra. E através daquela palavra ali querer abrir algum processo judicial. E aí, dentro disso, eu queria te perguntar, né? Cara, o que a gente faz para ferver a nossa fé novamente quando a gente passa por alguns momentos que são difíceis, né? Algumas perdas, tal, alguns momentos. E às vezes quando eu falo perda, não é nem de morte, nem nada, mas são coisas que a gente perde ali. Eu tô te falando isso porque eu preciso, né, aquecer um pouquinho mais também a minha fé, e eu sinto isso, entendeu? Aí eu queria entender como é que foi, o que você fez, porque você é um cara que eu vejo que tem muita fé, né? A gente conversa, às vezes basta, né? Já te conheço há um tempo já, e eu preciso disso. Eu posso falar de experiências minhas, Ricardo, do que eu tenho vivido. Eu sou ser humano falho como qualquer pessoa que está nos assistindo. Porém, a minha base sempre foi Jesus. Amém. Leia a Bíblia, vê as histórias que tem ali na palavra de Deus de homens de fé. Foi cada palavra daquela que eu guardei no coração e eu sempre falei, poxa, olha o que essa pessoa passou. Um grande exemplo para nós é José. Verdade. O que José passou não foi fácil. Só que eu sempre tive comigo o quê? Que o mesmo Deus que esteve com José está comigo e está com você também. Amém. O principal para a gente ter a nossa fé é a gente acreditar que aquilo vai acontecer em algum momento. Por mais que a gente tente sair fora dos propósitos de Deus, por mais que alguém te tire fora dos propósitos de Deus, mas quando Deus ele tem um propósito para se cumprir, que é através de você, e não é através de outra pessoa, sempre vai acontecer alguma situação que vai te direcionar ao propósito. Sim. E tudo na nossa vida, Ricardo, está relacionado a pessoas. Amém. Tudo. A maior base que eu tenho para a fé é o pai Abraão. Porque passar o que Abraão passou também não foi fácil. Sim. E ele sempre fez o quê? Eu vejo para mim que ele sempre foi obediente. Já pensou Deus falar para você, olha, eu vou te abençoar, mas sai do meio da sua parentela. Quantas pessoas hoje que para ser abençoado precisa sair de perto da parentela e não sai. Verdade, verdade. E fica ali com a vida amarrada e não sabe por quê. Mas Deus já deu a direção e a pessoa fica ali parada. Sim. Eu ainda não tenho, mas tenho fé, se for a vontade de Deus, eu ainda vou ter. Que é um filho ou uma filha. Eu ainda não sou pai, mas vou ser. Eu tenho 2 enteados hoje. Que pode considerar também filhos, Sim. né? Enteado. Agora você pensa, para quem é pai, vai entender muito bem o que eu vou falar neste momento.
E se Deus, que nem fez com Abraão, pedisse para você o seu filho, qual que seria a sua reação? Alguns teólogos, alguns professores dizem que ele acredita que naquele momento, se ele tirasse a vida do menino, Deus ia ressuscitar ele. Então, o que eu vejo com isso? O que eu tiro para mim de experiência e eu guardo para mim? Que em tudo aquilo que você quer, se é propósito de Deus, Sim. você tendo fé, em algum momento vai acontecer. Amém. Só que nós não podemos fazer o quê? Desesperar e querer aquilo no momento. Uhum. Porque tem coisas que, assim como uma criança não está preparada para receber, eu e você também, com certeza, não está. E por isso que nós não recebemos ainda. Só que é interessante... Desculpa. À vontade. Se quiser uma aguinha e tal, pode beber aí. O interessante, Ricardo, que quando nós falamos em fé, é algo que precisa fluir Sim. de dentro para fora. Porque eu não vejo alguém tendo uma motivação acreditando em algo que é de fora para dentro. Porque para acontecer algo, naquilo que você sonha, no que você precisa fazer, primeiro tem que nascer aqui dentro. Para depois você trazer para fora. E eu espero que quem esteja nos assistindo, que hoje você possa estar ouvindo um pouquinho só daquilo que eu já passei, do que eu vivi, e que você possa ter fé em seu coração e acreditar que em Jesus você pode todas as coisas. Amém. Isso é forte, isso é bonito. E é legal que assim, né? Desculpa até, tenho que te pedir desculpa, porque o nosso tempo é meio curto e tem tanta coisa que eu queria conversar ainda com você, mas eu acho que não vai dar pra gente falar sobre tudo. De certa forma é bom, porque a gente depois pode pensar em uma parte 2. Mas aí você acabou perdendo sua esposa, enfim, né? Fora as outras dificuldades que você teve na infância, tal, você não se abateu, né? Não se abateu, porque ainda que você tenha falado para Deus, se ela for embora, eu vou parar de pregar. Não, você fez o contrário, né? Hoje você tenta ajudar outras pessoas também a conquistarem os seus sonhos, né? Sim. Isso é legal, isso é que é fantástico, cara. Eu acho isso fantástico. Aí depois você montou o seu canal também no YouTube. Isso, né? exatamente. Que é o Ouvindo a Voz de Deus. Sim, eu tenho esse canal a gente criou junto, né? Foi na época da Miriam ainda, eu lembro que foi a época que tava tendo uma greve de caminhoneiros. E a gente conversando em casa, ela falava pra mim assim, Eliel, Deus tem um chamado na sua vida. Só que você não tem oportunidade. Mas vamos fazer assim, vamos criar um canal no YouTube, e aquilo que Deus te direcionar pra fazer, você faz. Faz evangelismo, ajuda os irmãos, vai divulgando o canal, e em algum momento, algo maior vai acontecer. Aí eu falei pra ela, tá, mas qual que a gente vai dar o nome do canal? Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Aí, de repente, um dia eu saí pra trabalhar, quando eu voltei, ela falou, eu já tenho um nome pro canal. Eu falei, qual que é? Ela falou, Ouvindo a Voz de Deus. Olha. E esse nome pegou. E nisso que esse nome pegou, deu continuidade, né? Fomos fazendo o trabalho. Fui fazendo um trabalho de evangelismo, acompanhando alguns pastores no trabalho de evangelismo. Sim. E, posteriormente, a gente criou no canal um programa que era Atrás de Cada Olhar. Tem uma história. Inclusive, tem até aqui também no subtítulo do livro. Sim. Né? Então, a gente sempre acreditou que todo mundo tem alguma história. No dia a dia, nós vemos alguém, aquela pessoa tem alguma história também, que ela superou algo na vida. Tem alguma coisa para agregar de conhecimento para nós. Só que a maioria das pessoas hoje, ela olha para as pessoas e não vê que as pessoas têm algum conhecimento, alguma experiência. Ou seja, hoje nós estamos num mundo que nós vivemos olhando o quê? O status. Tem muita gente que está ostentando, mas está com a corda no pescoço, endividado, sabe? Muita conta para pagar, mas está ostentando. E quem vê que está de fora, fala, poxa, aquela pessoa está ostentando, tem dinheiro, eu vou me aproximar dela, né? Para ver o que ela tem para oferecer para mim aprender.
Em contrapartida, tem pessoas que são simples, que não ostentam, mas que têm um grande poder aquisitivo financeiro, ajuda muita gente e tem muita experiência de vida. Uhum. E nós somos falhos nessa parte, porque tem pessoas que têm um conhecimento e precisa estar perto da gente, e não longe. E às vezes, por causa disso, nós acabamos perdendo algumas oportunidades. Uhum. E continuando com esse programa do canal, eu falei, poxa, eu preciso trazer alguma coisa nova para o canal, mas o quê? E comecei a pensar, falei, Deus, o que eu vou fazer? Aí um certo dia em casa, eu vi uma voz falando comigo assim, faz um banner. Eu falei, tá, mas fazer o banner do quê? Qual que é o nome que eu vou colocar do programa agora? Aí eu vi a voz assim, chutando um caminhão de betoneira. Ah, é esse termo. Aí todo mundo que me vê hoje, eu até coloquei um adesivo lá no carro, né? O pessoal tudo vê e fala assim, poxa lá, chutando um caminhão de betoneira, né? E quando eu coloquei essa frase a primeira vez, eu lembro até hoje, que foi no WhatsApp. Meu, todo mundo começou a olhar e falou, meu, o que tá acontecendo? Esse cara tá muito bravo. Onde já se viu querer chutar um caminhão de betoneira? Ele tá muito bravo. E realmente, essa frase, ela veio em um dia que eu estava muito bravo. Porque se você for olhar, quem que é hoje que nunca teve a vontade de chutar o balde? É daí que vem o nome chutando um caminhão de betoneira. Porque chutar um balde é fácil. Agora quero ver chutar um caminhão de betoneira. Porque o que acontece hoje? Tem momentos na nossa vida que você precisa realmente chutar o balde. Mas tem momentos que não. Então o nome do programa Chutando um Caminhão de Betoneira é para levar as pessoas a pensar, a refletir. Se aquilo que ela está passando, se realmente é o momento dela querer chutar o balde ou não. Uhum. Só que aí nós colocamos o nome Chutando um Caminhão de Betoneira. Tanto é que esses dias a gente estava tratando disso no segundo livro, que foi já para a editora, e o pessoal fala assim, poxa, mas esse nome não tem, não existe. E realmente não tem. Onde você vai, você não vê ninguém falando em chutar um caminhão de betoneira. Mas é daí que vem a expressão, que seria de chutar o balde. Sim. Ah, legal, legal. É bom você ter explicado. E, poxa, legal. Eu tava lembrando até que tive a honra, né, de participar um pouco também do seu canal lá, né? Sim. Né? É que não foi muito para frente por conta de outras questões, né? Que a gente às vezes o tempo um pouquinho escasso, tal, enfim. Mas foi fantástico e de lá eu já lembrava desse termo aí. Eu só não lembrava como é que você tinha adquirido o termo, tal, o que era tal. Eu ficava pensando, caramba, chutando um caminhão de betoneira. Eu estava tentando lembrar agora que você explicou. E já faz um tempinho já, né? Faz um tempinho já. Cara, e aí aproveitando o gancho já também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos futuros. Livro novo, que eu também não sabia que você estava escrevendo já. Ele é inspirado também na mesma história? Como é que é? Sim, esse livro ele é uma continuação, né, desse primeiro livro. Inclusive eu cito aqui, você não sabe o que é calçar os meus sapatos. Sim. E nessa continuação foram coisas que ocorreram depois da perca da Miriam. Tinha algumas coisas que eu vim escrevendo já que era uma continuação, só que tem algumas coisas que foram depois da perca. Inclusive eu tive até um feedback de uma pessoa que eu comentei com ela o tema, né, do que eu estava escrevendo, e ele também teve uma perda da esposa na época. E ele falou para mim assim, Eliel, é disso que as pessoas precisam saber. Porque muitas vezes a gente vê uma pessoa que teve uma perca, mas a gente não sabe lidar com as percas. Sim. E não sabe, muito menos, muitas vezes, em ocasiões, como cuidar daquela pessoa que teve a perca. E essa pessoa passou um processo também muito difícil, porque ela tinha 3 filhos pequenos na época. Meu Deus. Então, assim, isso foi me criando coragem para mim colocar aquilo que, às vezes, muitas pessoas não têm coragem de falar. Então, foi tudo isso que eu venho trazendo nesse segundo livro. Sim. Sem contar que, nesse período, teve uma pessoa de uma empresa a qual eu trabalhava, que ela soube que eu tive a perca do meu pai, depois eu tive a perca da Miriam, e ela se aproximou de mim, começou a me manipular
E eu comecei a ajudar essa pessoa, até ajudar financeiramente, sem saber que eu estava sendo manipulado. E eu só entendi esse momento que eu estava sendo manipulado pela pessoa depois que eu estava fazendo terapia. Entendi. Se eu não tivesse fazendo terapia, eu não ia entender o processo que eu estava passando com essa pessoa. Que foi uma pessoa tóxica, que se aproximou de mim naquela época. Eu conto bastante disso no segundo livro. Teve até pessoas que falaram pra mim assim, Eliel, você tá dando muita moral pra essa pessoa. Só que dentro de mim, quem tomou conhecimento da história, eu falei assim, poxa, eu não tô dando moral pra ela. Mas tem muitas situações que acontecem com outras pessoas. E qual que é o intuito do livro, quando você escreve? É ajudar pessoas. Só que às vezes, pra você ajudar a pessoa, você precisa compartilhar algo íntimo seu. Sim. Para que aquela pessoa pega aquela história e fala, poxa, isso é o que eu tô passando. Ou, poxa, esse daqui é o que fulano que eu conheço tá passando. Essa pessoa precisa ir por esse caminho aqui, para ela sair disso. Porque senão ela vai ficar mal. Tanto é, Ricardo, que nessa ocasião, essa pessoa me fez tanto mal, que eu precisei tomar 12 tipos de remédios diferentes, entre remédios naturais e sintéticos. Precisei passar com 4 médicos. Certo. E começou a sair uma mancha no meu braço. E nessa mancha que saiu, eu fui no médico e falei, poxa, mas que mancha é essa que tá saindo no meu braço? Eu tô com câncer de pele, o que tá acontecendo? E o médico chegou pra mim e falou assim, não. Devido a essa situação que você tá passando no seu emocional, isso tá acarretando, tá sobrecarregando na sua pele, por isso que você está com essa mancha. E conversando com a terapeuta, foi onde que eu identifiquei o problema e tomei coragem para sair dessa parte desse relacionamento. E foi nessa parte aí que teve um certo dia que eu fiquei bravo, eu falei, eu vou chutar esse balde. Eu tava até na casa de uma irmã. Essa irmã até hoje não sabe disso. Que tem lá o meu amigo Felipe, né, que hoje está em Ribeirão. A gente fez uma boa amizade e fui lá para ver ele. E na hora que eu tava entrando na casa dele, eu tava com tanta raiva, meu, que eu vi um balde lá, deu uma vontade de chutar aquele balde. Aí, na hora que eu fui chutar o balde, aí eu vi na cabeça, não faz isso não. Só que no mesmo momento ali também que não faz isso, das coisas que foi acontecendo, foi a hora que eu vi e lembrei de um prédio que eu trabalhei em Americana, numa construção. E o engenheiro um dia falou para mim ficar lá junto com o caminhão de betoneira para ver como que era o recebimento, conferir a nota fiscal, se o caminhão estava lacrado. Aí foi a hora que eu juntei também os dois. Então, assim, tudo que vem acontecendo tem um propósito. E uma coisa vai me lembrando de outra coisa e depois eu pego e puxo para um tema. E como eu escrevi o segundo livro, eu tenho um projeto já e o tema para o terceiro livro. Caramba, cara. E um certo dia, estava até lá na igreja lá do Brás, não lembro agora, fugiu o nome da mãe da Bruninha lá do Brás. Ela me viu. Sônia. É Sônia o nome dela? Não lembro o nome dela, acho que é Sônia. Ela me viu um outro dia. Um abraço, Bruna, Sônia. Então, ela me viu um outro dia, né? E Deus usou ela para falar comigo muitas vezes ali no Brás. Eu louvo a Deus pela vida delas. E uma das vezes que ela me viu, ela falou, você não vai ficar só no primeiro livro. E ela não sabia que eu estava já com o segundo. Meu Deus. Então, assim, eu vejo a cada dia tudo se cumprindo. Tem algumas coisas que eu gostaria que acontecesse rápido. Porque Deus fez promessas para mim lá atrás e eu ir para outro país. Eu não sei quando, mas eu acredito que vai acontecer. Se ele fez, vai acontecer. Porque se ele fez a promessa, ele é fiel para cumprir. Verdade. Então, assim, eu guardo muito isso, sabe, comigo. E vou vivendo um dia de cada vez. Teve dias que eu me apressei. E quando eu me apressei, o que aconteceu? Quebrei a cara. Aí precisei voltar e começar de novo. A partir do momento que eu comecei a trabalhar com o canal focado nas estratégias daquilo que Deus foi me dando, que nem num recorte que eu comentei com você, esse carro que eu tenho hoje é o Tornado 1. E devagarzinho, e crescendo. Algo que Deus colocou no meu coração e eu oro a Deus para que Ele me dê condições para conseguir fazer isso. Pegar algumas gravações e as pessoas que forem gravar com a gente, que faz parte do projeto, que a gente está conversando,
e alguma dessas pessoas entregar para elas uma cesta básica, não para a pessoa, mas para que ela veja alguém que está precisando e entregar a cesta básica para a pessoa como um trabalho social. Puxa, que fantástico. Então isso faz parte do nosso projeto. Uhum. Aí nesse meio termo, eu já estou conversando já com algumas pessoas e buscando parcerias. Que legal. Né? E uma coisa que eu tenho comigo que eu quero fazer, vamos supor, não é já ir direto e pegar a cesta com a pessoa sem saber a quantidade de pessoas que vai estar gravando comigo no mês, porque senão ela vai ficar parado e com certeza se a pessoa vai estar fazendo a parceria com a gente para ajudar, vai ter outras pessoas que elas podem estar ajudando também. Então está previsto de eu voltar com as gravações a partir de setembro, né? Voltando com as gravações, depois, dia a dia aí, tá nas mãos de Deus, mas sempre que possível, futuramente, que faz parte do projeto do canal, é começar com uma cesta básica e depois ir ampliando o projeto. Puxa, fantástico, fantástico. E aí, a gente tentar finalizar aqui, não passar muito do tempo, eu queria que você falasse também, você tem uma marca, né, de café. Sim, tem o Café Gourmet Eliel, né? Esse Café Gourmet é um projeto que a gente, por enquanto, a gente deixou ele um pouco estacionado, mas eu tenho uns contatos ainda, né? Que é um amigo meu lá de Minas Gerais, que ele que fez essa ponte para mim lá com a fazenda, viu a parte de torrefação, a embalagem. Inclusive o Carlos aí também, o Wanderson, um forte abraço para vocês aí em Uberlândia. Abraço. Que é através deles aí que a gente fez essa parceria e tem nos ajudado. E eu falo pra você, pensa um café bom, rapaz. Café bom mesmo. Eu fiquei só no gostinho. Então, muito bom. E esse café também faz parte do projeto. Sim. Né? Porque é algo que veio agregar. Porque assim, quando você está começando, você precisa ver meios para que você tenha renda. Porque dessa renda é onde você tira as suas despesas, tem locomoção e é onde você pode também estar tendo um investimento, né, para poder arrecadar mais recursos para ajudar outras pessoas. Sim. Porque hoje em dia eu não consigo te ajudar se eu não tiver recurso financeiro. Né? Não tem como você pegar e fazer isso. Só que por não ser conhecido, uma coisa que eu tomo muito cuidado é em eu pegar e eu receber algo em espécie e ficar com aquilo ali para mim, sendo que aquilo não é para mim, é focado no trabalho, no projeto. E a gente vê muito isso hoje. Tem muita gente que fala assim, a gente vai fazer campanha para isso, que nem teve lá no Sul mesmo, que eu acompanhei algumas coisas na internet, que tem pessoas que falaram que ia arrecadar recurso e no final lá não era aquele valor, tá dando um baita problema. Entendeu? Então assim, eu procuro fazer o quê? Dentro das minhas possibilidades, aquilo que eu tenho projetado, mas para fazer certo. Nada para fazer desvio ou com má conduta, porque esses dias eu estava até refletindo uma palavra que eu guardei comigo, e eu falei assim, eu sempre falo a verdade, mas o dia que eu falar uma mentira e alguém descobrir, quando eu voltar a falar a verdade, não vai ter valor. Ninguém vai acreditar. Então eu sempre tomei comigo isso, falar sempre a verdade, buscar o que é correto. E sempre seguir essa linha, essa direção. Legal. Eliel, quero só te agradecer, uma honra, um papo muito gostoso. Vamos tentar fazer uma parte 2 aí, de repente pode não ser no meu, né, no meu programa, no programa do Edson, tal, às vezes para você falar até da sua marca de café, tal, tudo que ele tem um programa legal aqui, né, fala sobre business, tal, então isso é legal. E eu queria que você deixasse, não sei se você tem rede social, Instagram, né, então pode deixar aí, fazer suas considerações finais. O canal, o YouTube, você vai retomar, que você está pensando em setembro? Isso, a partir de setembro. Legal. De 2024 rede social, agora. Papo, deixa aí para o pessoal te seguir. Ricardo, é uma honra estar aqui com vocês. Eu não tenho palavras para agradecer esse momento que nós tivemos aqui juntos. Poxa, obrigado. Só tenho que agradecer mesmo por todo esse trabalho que vocês têm feito aqui com muita excelência. E o meu Instagram é Eliel Borges OFC, Eliel Borges Oficial. Legal. E para quem quiser também se inscrever e acompanhar a gente ali no canal do YouTube, o canal é Ouvindo a Voz de Deus.
Mas para achar facinho é só colocar Eliel Borges entrevista. Pode colocar Pastor Bira, Crislane, sabe? O Fernando. Vai estar aparecendo. É só colocar Eliel Borges entrevista que provavelmente já vai estar aparecendo ali no canal. Perfeito, perfeito. Obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado você que assistiu até aqui também. Não deixe de nos seguir aí, tá? umdia.com, encontro do dia, e na rede social lá também no Instagram, encontro_do_dia. É isso aí, obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu!